Na aula de hoje eu quero te explicar aqui o que é retrolavagem. Essa é uma terminologia usada na aerografia que vai poder te ajudar a entender alguns conceitos importantes que essa palavra aí remete quando a gente explana ela para você. Então, se você não sabe o que é uma retrolavagem, eu vou te explicar detalhadamente nesse vídeo e vou te explicar como você pode utilizar esse procedimento, que é mais um procedimento que vai te ajudar a manter o seu aerógrafo em boas condições. Antes de nos aprofundarmos sobre o que é geralmente retrolavagem, eu preciso te explicar um conceito de como funciona o aerógrafo, assim vai ficar mais fácil de você entender o que é retrolavagem. Então vamos lá. O nosso aerógrafo, quando você tem um aerógrafo de dupla ação, que significa que ele tem duas ações, tanto para soltar o ar quanto para soltar a tinta, quer dizer o quê? Que o ar ele passa nessa válvula aqui embaixo, por isso que tem essa saliência aqui na parte de baixo. Então o ar entra aqui pela mangueira, passa nessa parte de baixo e por baixo do aerógrafo ele é projetado. Então ele não tem contato com a tinta em momento algum. O ar ele não entra aqui, passa no recipiente e sai junto com a tinta. Não é esse o caso em aerógrafos de dupla ação. Isso acontece em aerógrafos de ação simples, que aí a mistura é junto com a tinta, fazendo com que a tinta seja projetada ali instantaneamente. Isso, claro, em alguns modelos também. Não é todos que tem esse processo de mistura da tinta junto com o ar. Então, como esse aerógrafo ele tem a mistura separada da tinta, quando a gente interrompe, aí eu vou explicar agora o que é retrolavagem. A retrolavagem é o procedimento da gente interromper o ar, a gente pressiona o gatilho para baixo para soltar o ar do nosso aerógrafo, interrompe aqui o ar no nosso bico e o ar que deveria sair, ele não vai sair. Para onde ele vai sair? Ele vai voltar pelo bico do nosso aerógrafo, que está aqui. Então, quando a gente solta aqui, ele vai acabar entrando aqui no nosso aerógrafo, no bico do nosso aerógrafo, e vai fazer com que ele saia aqui no recipiente de tinta. Quando ele sai aqui, se a gente pressionar muito, liberar muito ar, essa tinta que está aqui, ela vai ser projetada instantaneamente para cima, fazendo com que geremos aquelas bolhas no nosso recipiente. Se você... Aí entra um procedimento que é o quê? A retrolavagem é muito mais usada para a gente poder fazer a limpeza superficial do nosso aerógrafo, que significa que, por exemplo, você parou de usar o seu aerógrafo, não quer mais usar naquele momento, mas você ainda vai continuar fazendo o seu trabalho, você deve limpar toda a tinta que está ali e pulverizar para fora. Então, a gente sempre mantém o nosso aerógrafo sem tinta, para a tinta não secar ou secar aqui no bico do nosso aerógrafo, trazendo problemas posteriores. Então, eu usei a tinta, terminei de usar, jogo um pouco de diluente, faço a retrolavagem, que é liberar o ar para fazer aquelas bolhas, para o meu diluente se uniformizar junto com a tinta, e assim eu pulverizo esse diluente junto com a tinta e passo um pano. Fazendo isso, eu faço a limpeza superficial do meu aerógrafo para depois eu simplesmente jogar a tinta novamente e continuar o processo de trabalho. Esse é o processo de retrolavagem. E é isso que significa a retrolavagem. É você simplesmente interromper, fazendo com que o ar volte para o seu recipiente, permitindo você homogeneizar a sua tinta ou fazer a limpeza instantânea ali do seu aerógrafo. Esse é o primeiro ponto que eu quero explicar para você. A retrolavagem é mais um processo básico de você fazer a limpeza básica ali do seu aerógrafo para você manter o seu aerógrafo bom para você utilizar e a tinta não secar no bico do seu aerógrafo. Pois se a tinta seca, aí você tem que ir lá limpar, tirar a agulha, fazer uma limpeza um pouquinho mais avançada que pode te tomar muito tempo na execução dos seus trabalhos. Para isso não acontecer, a maior parte dos artistas utiliza a retrolavagem para manter o seu aerógrafo ali sempre em boas condições, para usar sempre que precisar. É claro que aqui existem alguns cuidados que você deve levar em consideração para não trazer problemas no seu equipamento, que é o que? Você não vai interromper aqui em 100% o bico do seu aerógrafo. Sempre comece soltando o ar, aí você vem interrompendo aos poucos e sempre que você precisar soltar o ar aqui no seu gatilho, você recua um pouco o gatilho para trás e vai recuando aos poucos. Assim, o ar ele vai entrando aos poucos no seu recipiente e não espirra tinta ou diluente para todos os lados. Pois, se esse diluente for base solvente
lente e acabar caindo no seu olho, você pode ter problemas mais graves aí. Então tome muito cuidado para não jogar tinta diluente para todos os lados, interrompa sempre parcialmente o bico do seu aerógrafo, ou você pode soltar essa outra rosca aqui atrás e ir soltando aos poucos. Você também, essa rosca aqui de trás, se você soltar aos poucos, você também consegue fazer o processo de interrupção aqui, pois o bico do nosso aerógrafo, não dá para ver agora, mas eu vou tentar depois pegar um frame de foto e pôr aqui nesse vídeo. Você vai ver que o bico, ele sempre sai um pouquinho para fora dessa capa de proteção. Esse pouquinho para fora é para evitar esse tipo de problema do ar voltar para o seu bico. Então, se você soltar a capa de proteção, o bico vai entrar para dentro e o ar que você soltar, ele vai entrar também no bico do seu aerógrafo, fazendo esse mesmo processo de borbulhar ali sua tinta. Então, esses são os cuidados que você deve ter aí ao utilizar esse processo de retrolavagem. Algumas pessoas gostam de usar o pincel para fazer esse homogeneizar tinta ou fazer uma limpeza básica. Você pode usar também, mas é muito mais prático você interromper aqui e fazer o refluxo e depois pulverizar a tinta, e você ganha tempo e agilidade na hora de executar ali os seus trabalhos. Então, nessa aula agora eu te expliquei o que é retrolavagem, o que significa e quais são os cuidados que você deve ter ao utilizar esse procedimento no seu dia a dia para manter o seu aerógrafo em boas condições para fazer os seus trabalhos. Se você tiver alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários e eu tenho certeza que eu vou te responder para te ajudar. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like embaixo desse vídeo e se inscrever no canal. Um forte abraço, até a nossa próxima aula.